quando a gente vai para a saúde mental no trabalho, que é a abordagem que eu escolhi, né, na consultoria, principalmente depois de 2018, quando eu defendi a minha dissertação, que teve como tema a psicodinâmica do trabalho, né, e aí eu passo a trabalhar também com saúde mental no trabalho. Até então, eu trabalhava com muita ênfase em desenvolvimento humano e organizacional. E aí, quando a gente pensa saúde mental no trabalho, você vai ter, e nessa perspectiva da psicodinâmica do trabalho, você vai ter um outro olhar, uma outra abordagem. Hoje é o dia do livro, e no dia do livro eu quero referir para você um livro que foi muito importante, um dos livros, né, que foi muito importante para mim, para eu estudar a psicodinâmica do trabalho, né, que é esse aqui, tá, desses autores, da Selma e do Laerte. Então, o Christophe Dejoux, da Psicologia Psicodinâmica do Trabalho, você vê aqui que tem, olha, várias marcações, dentro tem um monte de anotações, enfim. Esse livro foi um livro que me ajudou muito, claro, além dos livros do Dejoux, né, como, por exemplo, deixa eu pegar alguns aqui, né, a banalização da injustiça social. Então, hoje, no dia do livro, aí, deixa eu comentar alguns, né. Um outro também, da Ana Magnólia, que foi organizadora, que é a violência no trabalho, né. Esse aqui é um livro muito legal, né, que é um dos organizadores é o Chanlat, que é um francês, um psicossociólogo, né, um indivíduo da organização, Dimensões Esquecidas. Tem um texto aqui que é muito legal, que é sobre a inveja no trabalho, que tem alguns temas, né, que as empresas não gostam de falar, né, que as empresas é como se fosse assim, um tabu, não vamos falar, senão a gente pode se contagiar. Mas que existe, é só uma questão, você pode até negar, mas que está ali no ambiente de trabalho, né? E, inclusive, esses, né, sentimentos que fazem parte da nossa natureza humana, como, por exemplo, a inveja, ela pode, inclusive, né, afetar a saúde mental do trabalhador. Por quê? Porque ela pode gerar uma série de, quando a pessoa não se dá conta que está mobilizada pela inveja, né? E também uma pessoa que, em função dos seus valores pessoais, né, ela vai atuar na inveja, ela pode, inclusive, ter uma série de ações para prejudicar aquele outro, né? Porque a inveja, ela mobiliza basicamente dois sentimentos. Ou o indivíduo admira, né, esse objeto invejado, então admira e daí passa a procurar agir igual esse objeto invejado para poder se tornar igual, ou ele tenta destruir. Claro que esse sentimento muitas vezes é inconsciente, mas a ação não é inconsciente, ele vai atuar mesmo tentando destruir o outro. Então, isso nas empresas, assim como na vida, pode acontecer, né? E aí, esse livro ele vai tratar, né, um dos capítulos trata desse tema, que é um tema que eu acho bem interessante, que nós, enquanto psicólogas, consultoras, a gente precisa, né, ter uma clareza assim, desses aspectos subjetivos que estão permeando ali as relações de trabalho o tempo todo, né? E como que nós, consultoras, vamos lidar com isso, porque a gente não vai se envolver nessas relações, mas a gente precisa perceber, né, e levantar hipóteses de que elas estão ali existindo e como que a gente pode agir e como que a gente pode também orientar a empresa que nos contrata em relação a isso. A semana passada eu fiz uma reunião de devolutiva, olha que interessante, né? Eu estou falando agora de saúde mental no trabalho, né? A semana passada eu fiz uma reunião de devolutiva com uma empresa cliente de um processo de coaching que eu fiz. Eu tenho formação e certificação em coaching pelo ICI e tenho uma metodologia específica que eu uso, que é do ICI em coaching.
E é muito interessante que no processo de coaching, quando nós temos esse olhar para a saúde mental do trabalhador, a gente consegue também perceber alguns aspectos que você não vai desfocar, mas que está afetando a saúde mental do trabalhador. E terminando o processo de coaching, quando o processo é contratado pela empresa e não pelo profissional, porque eu tenho casos em que o profissional me contrata, né, ele fala, Ana, eu que vou pagar, a empresa às vezes nem sabe que ele está fazendo coaching, e ok. Aí a minha relação é com esse profissional. Agora, às vezes, a empresa me contrata para eu né, fazer um processo de coaching executivo, ou seja, desenvolver competências de liderança com uma determinada profissional, um determinado trabalhador, que foi o caso que eu quero contar aqui para você. Então, aí a gente faz uma devolutiva para a empresa no final do processo. E aí, quando a gente faz uma devolutiva para a empresa, deixa eu só ver aqui. Claro, pode fazer pergunta assim. Eu vou dar esse exemplo aqui, depois a gente vai conversando. Se eu puder responder, eu respondo, tá bom? Tanto aqui no YouTube, no Facebook, como no Instagram também. Então, veja, quando eu faço a devolutiva para a empresa do processo de coaching, e aí nessa reunião fui fazer isso, estavam os 2 diretores da empresa e o meu cliente de coaching, né, que a gente chama de coaching. E aí eu já tinha combinado com essa profissional que eu falei, olha, você quem vai conduzir o conteúdo, eu não vou falar nada daquilo que quebra o meu contrato de sigilo com você, né? Então eu tenho um contrato de sigilo com você e você vai dizer aquilo que você quer falar, o que você não quer falar, e eu vou conduzindo essa devolutiva, que é uma devolutiva de avaliação também do processo de coaching. Bom, quando eu estava conduzindo o processo, né, e falando de algumas situações que essa profissional está vivenciando em relação, né, à organização ali do trabalho, no ambiente de trabalho, ficou evidente para mim que estava tendo uma competição. E nessa competição, sim, estava mobilizado um sentimento de inveja, sim, né, por essa profissional, por algumas características do trabalho dessa profissional, que eu não vou poder abrir muito aqui, entrar em detalhes, por questões éticas, ok? Mas que tinha uma competição ali que estava existindo no ambiente de trabalho, tinha se mobilizado um sentimento de inveja nessa relação, nessa competição, por eu já conhecer a organização, conhecer um pouquinho do histórico ali, e eu precisei, naquele momento, me posicionar junto com os diretores, no sentido de, olha, por quê? Porque essa minha cliente de coaching, a coaching, minha cliente de coaching, né, vamos falar os termos corretos, né? Ela estava usando de estratégias defensivas para não fazer contato com o sofrimento dela, que ela estava tendo sofrimento psíquico, que ela estava correndo risco de adoecer mentalmente. Então, ela tomou uma decisão de trabalhar no modelo em home office para evitar o contato, o relacionamento pessoal naquele ambiente de trabalho onde estava havendo muita competição. Então, veja que interessante, né? Isso. Essa profissional, ela não se dá conta dessa estratégia defensiva que ela está utilizando. Por quê? Porque a estratégia defensiva na psicodinâmica do trabalho, é um conceito da psicodinâmica do trabalho, ela é inconsciente. Quem é minha aluna da formação, né, quem é aluna da formação psicólogas consultoras e psicólogos consultores, né, até ontem começou uma nova turma, vê esse conceito e outros conceitos da psicodinâmica do trabalho, porque estão lá nas aulas, né, na Hotmart, estão lá nas aulas de conceitos, né, e depois
nas oficinas de aprendizagens, vai aprender a como trabalhar com esses conceitos, quando trabalha com saúde mental no trabalho. E aí, o que eu fiz nessa intervenção, né? Eu pontuei para os diretores, que eu tenho um vínculo muito positivo, eu já fiz vários trabalhos para eles, é uma empresa que me contrata com muita frequência, né? Eu acho que eu já tive um faturamento com eles mais de 100 mil reais em 3 anos, mais ou menos. Então, eles já conhecem muito o meu trabalho, né? E aí eu pude falar para esses diretores, olha, está, na minha percepção, está tendo uma competição no ambiente de trabalho, que envolve também a fulana e outras pessoas ali da equipe, e vocês parece que não estão se posicionando, vocês enquanto diretores. Então, veja, por que eu consegui dar esse feedback para os diretores e fazer essa leitura? Porque ali eu estava como coach, numa devolutiva de um processo de coaching, mas também eu estava como consultora organizacional que atendo essa empresa. E aí eu não podia me omitir naquele momento. Por quê? Porque nessa perspectiva da saúde mental do trabalho, nessa abordagem, aquele ambiente de trabalho, né, aquela competição que estava acontecendo ali, estava, sim, afetando a saúde mental daquele trabalhador. E, por outro lado, os diretores, eu percebi que um dos diretores, não, mas o outro diretor, mais omisso. Um deles, né, eu vi que estava com muita raiva da situação, que eu já conheço, né, já faz tempo, muito raiva, meio enfurecido, do outro não estar se posicionando, que o